relembrar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Vamos reler e depois eu quero comentar alguns pontos para nós hoje. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelos ventos, pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Hoje nós precisamos de ler esse evangelho para nós. E enquanto eu estava rezando esse evangelho, pensando em mim e em vocês, tem uma frase que ficou em mim e que por isso eu queria dividi-la com vocês. Porque Jesus faz uma pergunta a Pedro, fala uma frase a Pedro, que é uma espada em nós, e deixa a gente numa situação difícil para responder a ele. Quando Jesus fala para Pedro: "Por que duvidaste?" Essa pergunta é para nós. Por que duvidamos do amor de Deus? Por que duvidamos diante das tormentas? Por que duvidamos diante das todos os sofrimentos que chegam na nossa vida? Quando o barco vai falar, agora vira. São tantas tormentas dentro do nosso coração, com tantas situações de medo, de angústia, de sofrimento. A pergunta é: por que duvidais? E isso é uma pergunta para nos colocar diante de Jesus, no mínimo sem graça. Porque a gente não sabe nem se olha para ele, se esconde o rosto. Por que duvidais? Isso é uma coisa que nós temos que nos colocar. Por que eu duvido na hora que a situação me aperta? Na hora de um diagnóstico difícil, na hora de uma situação difícil. Por que eu acho que Deus não está olhando? Por que duvidais? Toda a preocupação de Jesus, e até esse momento os discípulos viram quantas coisas. E nós sabemos que a grande preocupação de Jesus foi de transmitir o tanto que nós temos, primeiro, um pai amoroso, cuidadoso, que ele fala: "Vós valeis muito mais que os pardais. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados." Quando Jesus fala: "Por que vos preocupais com tudo isso?" O Pai sabe de tudo que vós precisam. Ele sabe das suas necessidades. Quando Jesus veio apenas revelar o amor de Deus, um Jesus que revelou para nós uma fé dele, no Pai, uma fé tão simples, tão profunda, que era contagiosa. Jesus contagiava pelo jeito dele de colocar isso para nós. Ele revelou tudo isso, mostrou completamente o amor, até a cruz. Por que duvidais?